Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Espero que estejam se cuidando e que estejam bem. Hoje nós vamos estudar o gênero textual carta. Vocês precisarão produzir uma carta para encerrarmos o PET 300, tá? E hoje nós vamos estudar algumas características para facilitar nessa produção da carta. Vamos lá? Primeira coisa, características desse gênero textual. Primeiro, a carta é um gênero textual epistolar. O que isso significa? É uma troca, é uma comunicação entre um emissor e um destinatário. No caso, o emissor é você. Você vai destinar a sua carta, você vai produzir a sua carta a um destinatário. Tá? Então, a primeira característica, o primeiro ponto desse gênero textual. Sempre há aquele que produz a carta e para quem se produz uma carta. Uso de linguagem formal ou informal. Dependendo da proximidade entre os interlocutores, entre quem envia e quem recebe a carta, pode-se utilizar uma linguagem informal. No caso da nossa produção, nós vamos utilizar uma linguagem um pouco mais formal, não tão coloquial. O que é a linguagem coloquial? É a linguagem que nós falamos, é a linguagem do nosso dia a dia. Nós não vamos utilizar termos muito coloquiais, tá? Vocês vão produzir procurando utilizar uma linguagem um pouco mais formal. Terceira característica, texto de ordem sentimental e subjetivo. Importantíssimo na produção da nossa carta. Quando a gente fala de ordem sentimental, você vai expressar os seus sentimentos, os seus desejos, o que você gosta, o que você não gosta. Aqui a carta vai se direcionar à sua opinião, tá? Baseado nos seus sentimentos. Por isso é que ela é um texto subjetivo. Subjetivo vem do sujeito eu, ou seja, é a opinião de quem está emitindo a carta. No caso, você. Quarta característica, texto geralmente breve, então a carta mais ou menos uma página, a carta não é um texto tão extenso. E o último, escritos em primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Portanto, você vai produzir uma carta escrita em primeira pessoa, ou seja, usando o eu. Eu vivi, eu penso, eu gosto, sempre pensando na primeira pessoa. Como que vai funcionar a carta para encerrarmos o PET 300? Como vocês sabem, esse PET é em homenagem ao nosso Estado, uma vez que ele está completando 300 anos. Então, nós temos os eixos de pesquisa propostos pelo PET 300. Você vai escolher um ou mais eixos de pesquisa, os quais estão sendo trabalhados diariamente por todos os professores. Você vai escolher algo que você conhece mais, algo que você estudou e gostou, algo que você já viveu. E a partir daí, você pode falar, por exemplo, sobre arquitetura e cultura, sobre trabalho e economia. Você pode escolher dentre esses eixos um ou mais para produzir a sua carta, tá? São eixos de pesquisa propostos pelo PET 300. Arquitetura, cultura, música, dança e folclore, lembrando que sempre relacionado a Minas Gerais, trabalho e economia, religiosidade, cidades mineiras, artesanato, gastronomia, geografia, história e literatura, paisagens naturais ou personalidades. Aquelas figuras que vocês conhecem, aquelas biografias que eu já enviei algumas e alguns professores também enviaram. Primeiro ponto da nossa carta é isso. Você vai escolher alguns eixos que você tem mais conhecimento, que você viveu sobre Minas Gerais, para produzir a sua carta. Ok? A partir daí, nós vamos para a estrutura da carta. O que tem que conter dentro do seu texto? Seu texto vai iniciar dessa forma. Todos os textos vão iniciar iguais. Primeiro ponto, local e data. Então, olha aqui. Nós estamos em patrocínio. Então, você vai colocar patrocínio,
9 de novembro de 2020. Ah, mas eu posso produzir no dia 10 de novembro? Pode, você vai colocar patrocínio 10 de novembro de 2020. Na data a qual você produziu a carta, você coloca a data real, ok? Abaixo dessa data, nós temos que ter um vocativo, que é aquela pessoa que vai receber a sua carta. Para quem é a sua carta? Então, você vai colocar um cumprimento, como se você estivesse, de fato, cumprimentando essa pessoa. Aqui eu coloquei um exemplo. Caros colegas, seja educado, seja gentil ao anotar o seu vocativo. Então, vamos lá. Primeira coisa na folha, a data. Abaixo da data, o vocativo. E aí sim nós vamos soltar uma linha, tá? Lembra de soltar uma linha. Abaixo desse vocativo, nós vamos começar a nossa carta. Para iniciar a carta, o PET 300 colocou algumas regras. São essas que eu vou passar para vocês agora. Primeira, no primeiro parágrafo, nós vamos fazer a introdução. Todas as cartas vão começar com a data, com o vocativo e o primeiro parágrafo, a introdução. Na introdução, você vai se apresentar. Quem é você? Eu sou fulano de tal, aluno do 7º ano, do colégio, da Escola Estadual Irmã Gislene. Eu moro na cidade de Patrocínio. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de brincar de tal coisa. Eu gosto de comer tal coisa. Meu hobby predileto é isso. Você vai se apresentar da forma que você achar melhor. Se apresente. Coloque quem é você. Então, o primeiro parágrafo é para você se apresentar. Você vai colocar uma boa quantidade de dados interessantes sobre você. A partir do segundo parágrafo, nós vamos então para o desenvolvimento. Agora é hora de você retomar aqueles eixos de pesquisa propostos pelo PET 300 e começar a falar de Minas Gerais. O que você gosta daqui? O que é que te encanta? O pão de queijo? A comida mineira? Ah, uma cidade mineira que você conheceu e que você gostou? Ah, uma paisagem numa fazenda, numa roça que você gosta, que você achou bonita? Ah, uma personalidade aqui na nossa cidade, nós temos o Lucas Luco, por exemplo, que é alguém famoso no Brasil. Ah, eu sei de um escritor brasileiro, de um livro que eu li, brasileiro, não, mineiro, de um livro que eu li, que foi muito legal. Então, você vai escrever sobre Minas Gerais. Você vai contar coisas que você viveu. Não precisa ficar colocando coisas muito além. Nós mandamos alguns materiais, os professores enviaram alguns materiais. Não deixem de assistir aos vídeos para você ter mais conhecimento sobre Minas Gerais, para que depois você possa escrever a sua carta, tá? Então, escrevam aqui, a partir do desenvolvimento, 1, 2, 3 parágrafos sobre Minas Gerais. Sobre o que você gosta, sobre o que você viveu, sobre o que você já viu, sobre o que você já passeou, sobre a sua cidade. Aqui em Patrocínio, nós temos muitas coisas a se falar de Minas Gerais. Nós temos a culinária, nós temos o Congado, nós temos a cidade do café, nós somos um dos maiores produtores de café do mundo. Então, procure materiais que envolvam Minas Gerais, principalmente a nossa região. Você pode falar de patrocínio à vontade, tá? E você vai utilizar, em média, 2 a 3 parágrafos para falar sobre Minas Gerais ou sobre a nossa região. Depois que você acabar, nós vamos para a conclusão. A conclusão é uma despedida. Então, até breve. Espero que você tenha gostado dos meus assuntos, como se você estivesse conversando com alguém, ao invés de falar e escrever. Então, você está se despedindo. Até breve. Saudações. Espero que você tenha gostado. Com carinho, você vai produzir uma saudação para encerrar a sua carta. E a sua carta vai encerrar de fato com a sua assinatura, ou seja, o seu nome, tá? Esses 5 passos, esses seis passos, desculpe, são obrigatórios na carta. O seu texto
deve conter esse passo a passo aqui, tá? A partir do seu texto escrito, agora eu trouxe um exemplo para depois mostrar a forma de envio aos professores. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui um. Olha só. Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2020. Então, aqui eu tenho local e data. Primeiro tópico daqueles que nós passamos na estrutura. Caro colega de estudo. Aqui eu tenho um vocativo. Aqui eu tenho um vocativo. Então, segundo passo. Primeiro parágrafo e segundo parágrafo. Eu sou Maria Beatriz. Estudo na escola estadual, tal. Tenho 14 anos e estou no 9º ano. Tenho 2 irmãos mais novos e moro em Passatempo. Gosto muito de fotografar e dançar. Meu lanche favorito é pão de queijo com café. Então, nesse espaço aqui, olha só, a Maria Beatriz fez a sua introdução. Ou seja, ela se apresentou. Ela falou quem é ela falou do que ela gosta, onde ela mora, onde ela estuda. A partir, então, do outro parágrafo, ela começa a fazer o desenvolvimento. O estado de Minas Gerais, para mim, representa a terra que recebeu os meus pais, pois eles vieram para Minas quando eu tinha 4 anos, mas meus avós são naturais desse estado. 2 coisas que eu vou chamar a atenção. Primeiro, esse parágrafo aqui, ela inicia, é claro que aqui é só um exemplo, um pedaço da carta, ela inicia o desenvolvimento falando de Minas Gerais. E outra coisa que vocês vão se atentar aqui, olha só, quando eu tinha 4 anos, eu sou Maria Beatriz, eu tenho 14 anos, eu estou no 9º ano. O uso da primeira pessoa do singular. Ok? Não se esqueçam que a carta é produzida com o eu falando, ou seja, sua ideia, sua opinião, seu sentimento. Depois ela continua. O que eu mais gosto é das paisagens, porque são bem variadas, principalmente onde moro, e aí ela vai explicar sobre as paisagens onde ela mora. Então, isso aqui tudo pertence ao desenvolvimento. Continuando, ela vai então, espero que tenha gostado das minhas histórias. Ela conclui o texto. Aqui é a conclusão do texto. Depois ela fala um abraço, a saudação e, por fim, a assinatura. Tudo bem? Esses passos são essenciais à sua carta. Não esqueça nenhum, não pode pular nenhum. Tá? Ao produzir, siga esses passos. Acabando de produzir a sua carta, esse pedacinho aqui eu tirei do PET 300, a forma de você enviar a sua carta. As cartas devem preferencialmente serem manuscritas, mas podem ser digitadas. Então, você vai produzir a sua carta em uma folha, tirar uma foto bem legível ou escanear para aqueles que têm scanner em casa, que pertence à impressora, e enviar ao professor coordenador da sua turma, tá? Fiquem atentos que vocês vão enviar ao professor coordenador da sua turma na data que ele estipular, ok? Trechos da sua carta poderão ser exibidos nos canais da Secretaria de Educação, de Estado de Educação. Para isso, seus responsáveis deverão assinar a autorização que se encontra no final desse PET e encaminhá-lo para seu professor. Tá? Então, ao receber as cartas, nós, professores, pediremos autorização aos responsáveis para que trechos da sua carta possam ser divulgados. Tá? Isso vai acontecer posteriormente ao envio. A carta deverá ser encaminhada para um professor da sua escola, que será designado a repassar as orientações para a sua turma. Lembrando que isso aqui
é o professor coordenador de cada turma. Então, cada aluno vai enviar, cada turma vai enviar para o seu professor coordenador. Ok? Após receber as cartas, o diretor da sua escola irá encaminhá-las à Superintendência Regional de Ensino para possível apresentação nas plataformas da Secretaria Estadual de Ensino. Então, olha só, é isso. Lembrando que a produção dessa carta e o acompanhamento do PET 300 valem 100 horas. Então, você, aluno, precisa ter responsabilidade para essa produção, porque vale muito a sua carga horária. Sigam as instruções propostas pelos professores, alimentem-se daquele conteúdo que eles estão enviando a vocês, para que vocês tenham um bom repertório para a produção da carta, tá? Inicialmente, é só isso a carta que eu tenho a passar para vocês, mas eu espero que vocês produzam com atenção, seguindo o passo a passo da carta. Não se esqueçam de que, ao encerrar a sua carta, tire uma foto bem legível para que o professor possa corrigir. Tudo bem? Eu estou à disposição no privado. Fiquem atentos à data de entrega, tá? Qualquer coisa vocês podem me procurar. Beijo grande, espero que estejam bem. Tchau, gente. Até a próxima.